Boa noite, queridos irmãos e amigos. Com muita alegria hoje, vamos refletir acerca de um belo texto de Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, no capítulo 109, intitulado Três Imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Disse-nos Jesus, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 9. O Divino Mestre, nessa linda passagem, nos recomenda esses verbos no imperativo: pedi, buscai e batei. Mas o que o Mestre nos quis dizer com esses três verbos? Qual a extensão desses verbos, ou seja, o que eles representam na nossa caminhada evolutiva? Jesus nos recomenda: se pedirmos, vamos obter. Se buscarmos, acharemos. E se batermos, seremos atendidos. Mas será que tudo o que pedimos realmente obteremos? E será que tudo aquilo que buscamos iremos encontrar? Ou se batermos, realmente seremos atendidos? O significado desses três verbos é muito profundo, porque não basta pedirmos, ou buscarmos, ou simplesmente batermos que necessariamente seremos atendidos. A doutrina de Jesus, irmãos, não combina em nenhum momento com comodismo ou com conformismo. Pelo contrário, a doutrina de Jesus nos chama à ação, nos chama à reforma, nos chama à limpeza da nossa casa mental. Mas bem sabemos que isso não é uma tarefa muito fácil, pois, assim como a limpeza ou reforma de uma casa, muitas vezes, no início, gera mais bagunça do que reforma. E só veremos o resultado quando todo o serviço estiver pronto. O Mestre Jesus em nenhum momento nos disse que seria fácil realizarmos a reforma íntima. Pelo contrário, precisamos trabalhar bastante para vencermos os nossos vícios e lutarmos para adquirir virtudes. Basta que façamos um rápido olhar sobre o caminho do Mestre Jesus, sobre as suas oportunidades de trabalho, e veremos que a sua seara está repleta por trabalhos a fazer, que será necessário muitos esforços, muitas lutas, mas não lutas físicas contra os outros, contra o outro irmão, mas sim apenas a luta conosco, com a difícil tarefa, mas não impossível, de nos melhorar cada dia mais. Mas enfim, o que esses três verbos podem nos auxiliar na nossa caminhada diária? O que esses imperativos podem fazer para adquirirmos hábitos saudáveis de conduta? Ou melhor, o que esta recomendação de Jesus pode contribuir para que modifiquemos
os nossos conceitos acerca de pedir, buscar e bater, convida todos os irmãos a iniciarmos essa jornada através das reflexões dessa noite. E hoje iremos refletir acerca desses 3 verbos. Então, quando desbravamos, buscamos os conhecimentos de gramática e nos aprofundamos na nossa linda língua materna, língua portuguesa, descobrimos que verbos no imperativo podem expressar uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica, um conselho, um convite, uma sugestão, ou até mesmo uma recomendação, ou uma solicitação, uma orientação, ou até mesmo um alerta, ou um aviso. E esse modo, então, imperativo, ele pode ser tanto afirmativo quanto negativo. E no caso da passagem de Jesus, citada no início das reflexões dessa noite, pode ser interpretada pelo viés de recomendação. Desse modo, o grande mestre Jesus nos recomenda pedir, buscar e bater. Mas então, buscar pelo quê? Pedir o quê? E bater em qual porta? Quando observamos a extensão, por exemplo, da palavra pedir, somos convidados a nos questionarmos pelo que pedimos. Será que pedimos apenas coisas materiais? Será que pedimos apenas coisas que supram, preencham o nosso egoísmo, o nosso orgulho e preencham todo esse vazio dentro de nós? Será que alguma vez pedimos por paciência, força, coragem, resignação, instrução ou sabedoria? Quantas vezes pedimos as coisas no furor de uma discussão? Ou quando nos zangamos com alguma situação ou alguma pessoa? Pois é. Então, nas lutas cotidianas da nossa vida, todas essas questões passam batidas, despercebidas. Isso é muito compreensível. Às vezes estamos tão perdidos da nossa rotina, tão mergulhados no nosso cotidiano, que nos esquecemos do verdadeiro caminho, da verdadeira vida. E com o passar do tempo, até muitas vezes nos esquecemos de realizar o diálogo, a conversa com o nosso Pai Celestial através da prece. Aí as dores aparecem, batem tão forte que às vezes nos fazem chorar. E é nesse momento que nós inclinamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e realizamos uma pequena prece e entoamos o cântico da gratidão, agradecendo por tudo, por todas essas dores que nos fazem lembrar do verdadeiro caminho. Não simplesmente agradecendo a dor e o sofrimento, mas agradecendo o caminho da exemplificação através dessas situações. Pois então, quando aprendemos a pedir, mas não pedir apenas situações materiais, recursos materiais, ou então pedirmos que Deus nos retire as provas, as expiações, ou nos tire de uma certa situação. Mas pedir por coisas que nos façam encarar e vencer as provas e as expiações.
pedirmos por coragem, fé, ânimo e resignação é muito dignificante. É necessário pedirmos pela nossa libertação, para que possamos libertarmos-nos dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, de todo pensamento que possa nos paralisar ante toda a obra divina, todas as maravilhas do nosso mundo que está na nossa volta, para assim, finalmente, podermos também contribuir na seara do Mestre Jesus. Então, nesse sentido, surge outra pergunta. Mas, enfim, como pedimos? Pedimos com sinceridade, com nosso coração, ou apenas proferimos palavras ao vento? Pedimos por amor ou como um conforto para o nosso orgulho? Devemos pedir com sinceridade, com todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade, que com certeza seremos atendidos pela divina providência. Em seguida, depois que exploramos o pedir, vamos explorar o buscar. E aí então surge uma pergunta: o que buscamos? Uma pergunta que realmente é muito difícil. Muitas vezes não paramos para pensar nessa tão difícil questão. O mundo nos oferece muitos caminhos, mas grande parte desses caminhos, na maioria das vezes, podem nos prejudicar. Prejudicar porque o mundo nos oferece as facilidades. Tem muita coisa boa no mundo, mas devemos saber selecionar, saber observar todos esses caminhos que o mundo nos oferece. E muitas das vezes estamos distraídos, ou não ficamos vigilantes, ficamos muitas vezes até cegos por todas essas facilidades. E toda a nossa busca, então, toda a nossa existência será norteada por essas buscas vazias e que muitas vezes nos encaminha para despenhadeiros morais. E quando entramos, levará muito tempo para sair. É necessário que saibamos escolher as nossas buscas, selecionar os mais dignificantes objetivos. Para que isso, teremos que empenhar muitos esforços para então saber selecionar. Porque o nosso campo de trabalho, que a nossa querida Terra, o nosso querido planeta, nos oferece diariamente solicitações, ou até mesmo, né, na forma de convites luxuosos e muitas vezes inferiores, muitas vezes também cobertas por sugestões ou ideias ou ideais que no primeiro momento parecem ser brilhantes, a solução para tudo. Por isso, na nossa condição de trabalhadores do mundo, precisamos ter cuidados e atenção a esses convites. Lembrando que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Muitas vezes perseguimos todas essas miragens, essas ilusões,
que grande parte das vezes acaba por impedir que façamos uma análise baseada na razão. Perseguimos quimeras, perseguimos fantasias, passamos por cima dos nossos queridos familiares e amigos. E aí, quando chegamos a esses objetivos fantasiosos, que tantos empenhamos, em que tudo colocamos em xeque, nos desesperamos. Porque aquilo que perseguíamos muitas vezes não demonstram aquilo que realmente aparentava. Mas eu garanto a todos os amigos que tropeçaram nesse caminho, e o caminho de Jesus, ele é redentor. E nos oferece cada dia oportunidades para vencermos, para modificarmos um pouquinho no aqui e no agora, o homem antigo, o homem na questão da humanidade, que éramos ontem. E escrevermos uma nova história a cada novo dia que nasce. Porque temos o presente. O presente já tem esse nome, né? O presente que é o aqui, o agora, esse tempo, agora. Ele realmente, literalmente é um presente na nossa caminhada. Então, com o nosso roteiro definido, tanto através do pedir e do buscar, partimos para o bater. É necessário que saibamos bater na porta certa. Bater na porta da edificação, do bem, da bondade, da justiça, da caridade, do amor. Recorrendo a estas casas edificantes, se tivermos boa vontade, bom ânimo para o trabalho, com absoluta certeza, seremos todos atendidos. Não basta, irmãos, apenas rogarmos, pedirmos com palavras não vindas do coração, com palavras proferidas ao vento, ou buscarmos todos esses caminhos ilusórios, ou bater em qualquer porta que nos ofereçam, sem qualquer tipo de rumo, sem qualquer tipo de roteiro. Precisamos ter objetivos, saber investir o nosso precioso tempo na obra do Divino Mestre. Porque Jesus é o nosso roteiro. Jesus é o nosso leme. Jesus é o nosso farol em meio a toda a tempestade que o nosso barquinho se encontra no meio do alto mar. E lá, que parece tão distante, se encontra esse farol luminoso. Precisamos amar sempre. E quando já estivermos cansados de tanto amar, amamos mais um pouquinho. E nunca, irmãos, percamos a nossa fé. A nossa vontade de continuarmos no caminho elevado. Por mais que o mundo ou o mal nos bata forte, precisamos nos levantar sempre. Então, irmãos, com votos de muita paz, desejo a todos uma excelente noite e um ótimo final de semana.